Olá a todos, obrigado por estar conosco, a série Nova Vida com o Dr. Ravi Michael Lightman. Olá amigos, hoje queremos falar sobre um tema que nos últimos dias desperta diferenças em todas as partes e também em Israel, a lei nacionalista. Nitza, por favor. Sim, vemos que no país toda vez há coisas que movem. Sim, o Rabi disse sim. Faltam coisas, mas temos que criá-las. Sim, vamos falar sobre essa discussão pública da lei nacional. Propor e determinar a pátria de Israel como uma casa do povo judeu que tem uma... Esta lei determina que a terra de Israel é a pátria, o país histórico do povo judeu. O interessante é que até hoje tudo estava de alguma maneira protegido e nunca se escreveu de uma forma ordenada. E esta lei que ela quer propor hoje em dia e ordenar, se é possível ordenar os valores em relação a certos valores fundamentais. Então dizem que essas ideias, esses princípios, pouco a pouco, vão contra certa liberdade democrática. Isso, de alguma maneira, desperta os fundamentos dentre os quais está sentada a terra de Israel. E por isso eles querem escrever de uma forma clara todas essas leis importantes. É importante indicar outra coisa que está claro, que esse tema está também sobre certos tipos de reações políticas e políticos. Isso nós não queremos discutir, queremos apenas falar sobre a essência. Temos aqui uma oportunidade que nos perguntamos perguntas essenciais para a nossa identidade. A primeira pergunta que eu quero fazer, a melhor incluso, é por que agora se desperta? Por que somente agora se desperta no povo judeu a pergunta em relação à identidade? A nossa identidade do povo judeu aqui na terra de Israel. Rav, quando vivemos nas terras do exílio, nós tivemos uma pergunta se sabíamos qual era o nosso lugar, se estávamos tranquilos, temos nossos negócios, nossas vidas, e assim disseminamos por todo o mundo. Quando chegamos aqui, diz que se viu a oportunidade de voltar, digamos, à terra de Israel. Aqui se desperta a pergunta, segundo o que podemos viver. Não temos a santidade da terra porque isso se dá com a condição de que estivemos no terceiro templo. Não há nenhuma revelação da terra com a terra de Israel, porque isso existe em conceitos de um futuro por vir, digamos, o Messias, alguns creem, ou de alguma maneira vamos falar se vamos a nossos valores. Temos que buscar corretamente quais são as definições da terra de Israel, do povo de Israel, dos judeus, e frente a isso, as terras do exílio, a terra do mundo, as nações do mundo, etc. Em que nossa lei, ou Constituição, é diferente da Constituição de cada país do mundo. E que esteja claro qual é essa diferença entre o povo de Israel e todos os povos, porque vemos, segundo os nossos comportamentos, o que passa com o mundo, o que nós vemos e recebemos em relação aos outros,
se temos culpa ou se estamos aqui. Vemos que em cada parte estamos fora dos limites de Israel e se relacionam conosco de uma forma muito específica. Nos culpam de que causamos mal em todo mundo. Agora, nos Estados Unidos, um policial matou um garoto afro-americano. Há por todo local escritos de que todo o conflito de Israel e os palestinos, essas coisas que, em cada coisa que não tem nenhuma relação conosco, querem de alguma maneira levar a nossa direção. E assim é sempre. Segundo isso, podemos ver que estamos inclusos até qual essas coisas voltem sobre nós e que temos essa mesma direção. E por isso temos que entender que é o que passa por nós. Me falam disso muitas vezes. A fonte do antissemitismo em todo mundo, que somos um povo especial, um povo que fundamentou Abraão, segundo a norma de ama teu próximo como a ti mesmo, e temos que, segundo esta lei ou norma, comportar-nos um com o outro em amor de irmãos. Abraçar o teu amigo que te odeia, ama o teu próximo como ti mesmo, toda Israel é amigos, etc. São condições de garantia de ervut, de conexão, de que cada um, na realidade, está para todos e todos para cada um. Essa é a condição que Abraão, nosso patriarca, ensinou aos seus alunos de toda a Babilônia há 2.500 anos, e por isso o grupo durante um tempo passou a ser um povo, e na realidade não só um povo, o povo de Abraão, que os reuniu, e todos os habitantes da Babilônia. E o que é importante é que foram esse símbolo ao conceito de amor perante os amigos. Não quem é você, de que tribo era, de que povo era. Não importa. Se você quer sair dessa... Se você quiser pôr essa cúpula de amor em tudo que nos separa, só o que nos conecta. Então, nesse estudo, somos irmãos e pertencemos ao mesmo povo. Nós somos como um e não como dois. E assim nasceu essa união, e disto chegou. Sobre isso se passou o povo de Israel, e disso temos nossa Torá. Nietzsche. Vamos ver se entendemos. Você diz que há todo tipo de nacionalismo. Disse isso em todos os países. Ravi, Nietzsche. Você fala do povo judeu como um povo especial porque está não numa base única, mas cada um no mundo pode se tornar um judeu. Qualquer um espanhol, um índio, se ele quiser ser judeu, o que é ser judeu? Judeu é querer se conectar com os demais, é querer viver segundo a lei de um amor. Por favor, une-te. Se você definir a lei, a base de onde foi, como chamaria essa lei? Ravi, a lei do amor. É a lei do nacionalismo, pergunta Nietzsche.
Ravi, sim, porque o povo de Israel tem que elevar-se acima de si mesmo e levar o mundo todo a uma só norma e com o objetivo único da conexão. E não há nenhuma separação entre um e outro. Isso para nós é como o propósito da criação, a isso temos que chegar a todos. Isso é o que se chama ser luz para as nações, quando explicamos a todo mundo e ajudamos a todas as nações a avançar a este ideal. Nietzsche. Antes de fazer isso, porque teremos que explicar a nós mesmos. Em relação à pergunta, por que se desperta precisamente agora? Por isso que digo que uma das razões é o antissemitismo que está surgindo. Ravi, não. Os políticos agora, os políticos podem dizer que é o que move todo mundo. Há entre nós antissemitas, em todo o mundo. Há uma direção a Israel, porque estão na terra que não se correspondem. E essas coisas. Bom, nesta direção não estão de acordo muitas pessoas. E se corresponde aos judeus, um país ou não, segundo a maioria dos países do mundo, vai dizer que não os corresponde. Nietzsche, você diz que há uma diferença entre o Estado judeu e a situação que depois... Ravi, sim. Porque todos os judeus se integram depois de todo o holocausto, depois da relação. É um tema da providência superior. Porque assim é a história no mundo, as forças que atuam na sociedade humana. Em nosso mundo, é assim que se ordenam as coisas. Tivemos que receber isso para ter êxito. Tivemos que ter isso para receber essa terra como uma terra sagrada, uma terra onde teremos que construir a terra de Israel, onde tudo está conectado a ser Israel, Yashar Kel. Yashar Kel quer dizer dirigir-nos à conexão, ao amor. Ser um homem como um coração. Se viermos a construir isso em nossa terra, por suposto, iremos suprir a toda essa história. Porém, não há em algum momento nessa vida em que tenhamos vivido com tranquilidade. E ao contrário, todos os que estão aqui em Israel, em realidade, programam como sair daqui, como fugir daqui. Nietzsche, quando vemos a necessidade de definirmos a nossa identidade, desperta coisas, porque aqui estamos há quantos anos? E sabemos sobre o que vai ser, sobre o que levantou o país, porém, às vezes há uma onda que essas perguntas essenciais de nossa base, porque as coisas não estão 100% claras, nem para nós, nem para os demais. Por quê? Por que isso? Ravi, porque estamos em uma situação como todas as nações do mundo. Queremos ser como todas as nações do mundo, definir nosso país como qualquer outra nação, e na terra, nos limites, no fundamento do povo. E para nós isso não funciona, porque não temos... não sentimos que, em verdade, estamos nessa situação, nesse estado. Porque o nosso país tem que estar definido assim ou de outra forma, e cada um dentro do país tem que ser assim, assado. Quer dizer, nós somos o povo de Israel, a terra de Israel, segundo nossas definições, se não o que tomamos, o que se passa entre as nações do mundo, e queremos ser iguais a eles. Porém, não é assim que funciona. Esse molde não é como deve ser para nós. Também sentimos nós que isso não funciona, não é o caminho.
Nós temos que definir essas coisas, e também o mundo não entende o que passa aqui. É como se fosse algo artificial, porém não é que sintamos que aqui é o nosso lugar. Não importa quanto grite os que estão em diferentes partes, que verteram seu sangue pela terra de Israel, porém nós mesmos sabemos o que quer dizer o país e a nacionalidade. Vamos ver esses conceitos que estão em nossa base. Então, que é esse povo, terra, país e nacionalidade? Escreveu muito bem no Diário da Nacionalidade. Nos anos 40, ele fez um diário e o publicou de uma vez, depois o dividiram. E ele escreve que o povo que é um país, é uma nação, e por que necessitamos dessas raízes? Depois de 2000 anos de exílio, porque vivíamos em um estado completamente diferente, porque teremos que ter a nossa história primitiva, que temos que seguir esse processo da história, igual a África, que seguiu uma evolução, e outras pessoas que se desenvolveram na agricultura, outros nas leis do país. Eu vejo que as pessoas se sentam sobre sacos de algo com... Bom, e discutem na África leis e normas segundo as leis britânicas. Como pode ser que passa o que está aqui para lá? E como isso funciona? E nada se encontra, senão que todos se entendem e vivem sobre aquele processo. Tal como os barcos de Colombo, as terras da América, e entregaram aos nativos que haviam lá, entregaram sua cultura, apesar que foi com guerras e sangres, para depois finalmente... Foi uma aceitação a uma cultura diferente. A maioria não tem duas línguas originais, todos têm a língua espanhol, com a cultura espanhol, religião espanhol. E assim é. Então, por que nós, depois de 2000 anos, não podemos nos fundamentarmos aqui? Para nós não funciona. Não podemos receber nada das nações do mundo. Estamos ordenados de forma tal que as nações do mundo têm que receber de nós. E não nós dependermos dos outros. Não é algo de... Não é assim. Simplesmente não é assim. As nações do mundo nos têm como país desenvolvido, inteligente, como um povo mais que país que tem um propósito de vida. E nos dizem que criem fundamentos ou algo, esse segredo, que nos abram isso. Todos cuidam de um tipo de segredo e devemos obrigá-los a jogar isso fora. Assim tem essa sensação e teremos que entender do que se trata. Porque na realidade, que segredo temos? Alguém sabe? Se isso é um segredo, então venderia e receberia uma boa quantidade por isso.
Isso é que nós guardamos dentro de nós o que está em nós e que não sabemos, porém o que está entre o povo de Israel, esse mesmo propósito, esse grande propósito maravilhoso que nos atrai e que se chama o futuro do mundo. Que todo o nosso mundo se avança a essa forma a qual nós estivemos uma vez. E dessa mesma forma devemos voltar de novo. Que diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. É um dos princípios que recebemos no Monte do Sinai, de viver como um homem, como um coração, que é a lei do Arvut, a lei do amor geral, da garantia mútua, que todos estão conectados uns com os outros e seguem esta lei. Isso é a realização dessa lei, a lei de Arvut, porque viveremos por cima do nosso ego, algo que nos abrimos a isso. Vamos dizer ao mundo que aqui é um paraíso. Então, se estamos agora em uma época tal em que o mundo mais e mais começa a dirigir-se a nós e exigir, não sei porquê nem como, mas exigir de nós uma lei de vida pela manhã. Porque a vida de hoje, todo mundo vê cada vez mais insuportável, sem esperança, sem uma imagem de amanhã, e sentem de forma inconsciente que essa resposta os judeus têm. Por isso todas as nações de todos os mundos e que florescem dia a dia, e tudo isso vem para obrigar-nos a perguntar sobre essa mesma constituição, essa mesma forma na que teremos que estar. E se, em verdade, voltarmos à nossa fonte, realizaríamos o que esse povo de Israel e achar que é a única conexão em amor. Por isso, educaríamos o nosso povo sobre esta lei, nos conectaríamos e poderíamos ser como um homem, como um coração, e todos em conexão, em reunião, amigos. Então, com isso, daríamos exemplo para todo mundo. E, além do exemplo, também ensinaríamos como a fazer isso. E, com isso, o mundo poderia entender que somos uma parte especial do mundo, que eles têm que aprender conosco e que há o que estudar. Pois isto é um exemplo a toda a humanidade. E, fora disso, esse mundo temporário, de que cada geração vive uma elevação, que todo o nosso mundo se reprograma a um grau superior ao segundo estado do mundo eterno e pleno, que nosso ego se come a si mesmo, e por isso toda a nossa vida com 70, 80 anos, e se passamos do desejo de ego para um desejo de otorgar, se cada um vive na nação com o coração aberto, assim toda a preocupação entre nós, podemos encontrar algumas normas da natureza diferente, de otorgamento e amor. Então, passamos a uma vida eterna e plena. Isso, começamos a abrir o nosso mundo, uma capacidade de viver sem limitações de tempo, sem lugar, movimento. Quer dizer, começamos a perceber o mundo de uma forma completamente diferente. Por isso, esta guerra, que nós temos antissemitismo, vai crescer mais e mais.
Não vamos poder sair desse sinal contrário. Nós teremos que fazer, que dar uma resposta e vamos ter que, apesar de tudo, enfrentar isso. Enfrentar esta situação. Vamos ter que solucionar esse problema de nacionalismo, tal como estamos despertando de uma forma que, como o que tratam de fazer, todo tipo de normas, como os turcos, os ingleses, nós teremos que tomar isso, viver como disseram os cabalistas desde o tempo de Abraão. Adiante, adiante. Adiante, povo de Israel, porque esse é o país de Israel. E quem é judeu, e teremos de abrir-nos a todo mundo e dizer, vamos expandir-nos. Vamos expandir os limites do país ao limite de todo mundo. E cada um que queira estar nesta lei de amor e conexão, entre para esta lei de amor e otorgamento. Estará como está escrito, que os limites da terra de Israel se expandem. E esses limites se expandem ao redor de toda a terra. Nitza, a terra de Israel não é um território? Então o que é a terra de Israel? Rav, a terra de Israel é um lugar onde vivem pessoas que vivem pela lei do amor. Isso é tudo. Agora teremos certeza que não há. Só o desejo geral das pessoas que vivem em algum lugar, e há entre eles uma lei de amor e que realiza muitas vezes o que se fazem entre eles. Esse desejo, essa razão, a razão da palavra terra, isso é a razão de Israel e a Sharkel, direto a Deus. E a isso devemos chegar. Há que escrevê-lo, determiná-lo, realizá-lo. E a isso teremos que chegar a todos os povos, entregar a todos os povos. Então, se esse estado que sentimos agora, ódio, vai ser trocado por respeito, conexão, tal como nós sentimos por todos os nossos alunos que estão em todas as partes do mundo. Como essa conexão que há entre todos nós. E vemos até que ponto estamos entregados